ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente que Jesus está voltando, vitorioso e triunfante. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Ruimar Lopes e este é o canal Boas Novas Mundo, é a sua web rádio TV. É muito bom estarmos juntos, sejam todos muito bem-vindos. Saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor. Esperamos que aí onde você estiver, tudo esteja muito bem com você, sua casa, com todos os seus, todos estejam debaixo da santa e da bendita paz do Senhor. Vamos ter momentos maravilhosos na presença do Senhor, acompanhando uma porção de uma história maravilhosa da palavra de Deus. Nossa missão: ensinar e proclamar as Sagradas Escrituras, a Santa Palavra de Deus, celebrar o nosso Deus e Senhor, levar até você que está sintonizado conosco e até aos confins da terra uma mensagem de paz, esperança e fé, uma mensagem de salvação, libertação e cura. Diz a palavra do Senhor: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Como sempre acontece às quintas-feiras, nós estamos aqui mais uma vez com mais um programa Boas Novas na Web. É a Igreja Batista Boas Novas cumprindo a grande comissão neste ano sob o tema Construir Juntos, expandir o reino de Deus, lançando as nossas redes até aos confins da terra. A Igreja Batista Boas Novas tem seu templo à rua 8 de dezembro, número 528, Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. Nos reunimos aos domingos, a partir das 9 horas da manhã, com o grupo de crescimento cristão, momento de estudo da santa e bendita palavra de Deus. Depois segue-se o culto às 18h30, culto ao Senhor. Você é o nosso convidado para estar conosco em um de nossos encontros. Aos domingos pela manhã temos um espaço e uma programação muito especial para as crianças, e elas serão muito bem tratadas e elas certamente vão gostar da programação. Vem estar conosco. Nesse domingo é o último domingo do semestre. Nós vamos ter um tempo de renovação dos nossos votos a Deus que fizemos no começo do ano. Vai ser um domingo memorável e contamos com a presença de todos. Você que está aí conosco pode convidar, pode curtir, aí dar o seu ok, e também você pode comentar. Vamos participar. Vamos estar agora orando ao Senhor nesse tempo de oração que temos, nossos encontros. Vamos estar agradecendo a Deus as bênçãos recebidas, pedindo a Ele que o vento do seu Espírito Santo possa vir sobre toda a nossa terra, sobre nossa nação, sobre os lares, sobre o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, sobre a vida de cada brasileiro, sobre a vida da Igreja do Senhor Jesus. Também vamos agradecer os aniversariantes. No dia 29, aniversaria Marceli Rodrigues Santana, do Ministério da Infância. Vamos orar pedindo a Deus as bênçãos sobre essa vida e agradecendo a Deus
mais um ano de vida que a Marceli vai completar. Se você quer ver o seu aniversário aqui também registrado, pode mandar a data e o dia, nós vamos estar registrando aqui. E vai ser uma alegria poder estarmos orando e agradecendo a Deus pela bênção da sua vida. Se você tiver um pedido de oração também, pode mandar o pedido de oração aí pelo chat. Quando tem programação para domingo, você pode mandar também pelo WhatsApp. Vamos falar com Deus aí onde você está. Vamos juntos estar orando ao Senhor. É um tempinho rápido que vamos passar na presença do Senhor, mas que ele seja um tempo muito valioso para nós, ok? Amém? Vamos então orar. Querido Pai, amado e poderoso Deus, com alegria estamos mais uma vez, através da internet, é a tua igreja em ação, a tua igreja reunida para anunciar as boas novas de esperança até aos confins da terra. Louvamos o teu nome por tua bondade, pelo teu amor, por tua graça. Também colocamos diante do Senhor a vida dos aniversariantes dessa semana, não só da Marceli, mas de todos quantos têm completado ou vão completar ainda nessa semana mais um ano de vida. Louvamos ao Senhor pelo dom da vida e pedimos as bênçãos mais preciosas do Senhor sobre a vida de cada um deles. Louvamos ao Senhor pela vida da igreja, é a agência do teu reino aqui na terra. Louvamos ao Senhor por mais um ano que a Igreja Batista Boas Novas tem completado, agora no dia 22, 67 anos de manifestação da sua misericórdia, da sua graça sobre nossas vidas. Pedimos, Pai, que o Senhor continue nos guardando, nos conduzindo, a fim de que possamos cumprir os propósitos do Senhor para este bairro e para até onde chegar a mensagem da tua casa, da tua igreja. Consagramos ao Senhor nossas vidas, tudo que temos, tudo que somos, tudo que teremos e seremos, é para a glória do Senhor. Consagramos ao Senhor a vida dos dizimistas, dos ofertantes, os mantenedores da casa de oração, da voz profética, da adoração profética. Que as promessas do Senhor se concretizem sobre a vida do teu povo e que o teu povo possa prosperar para a glória do Senhor. Pedimos que a bênção do Senhor esteja sobre a nação brasileira, sobre cada família, sobre cada autoridade, cada poder estabelecido, sobre cada cidadão, que cada um seja instrumentos na mão do Senhor para abençoar esta terra, que o Senhor remova da nossa nação tudo o que não é do Senhor, que haja paz, que haja concórdia, que haja prosperidade e que, Deus, os bens dessa terra, as riquezas dessa terra, possa ser usufruída por cada brasileiro. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada governante, cada autoridade estabelecida, a fim de que eles cumpram os propósitos do Senhor para a nossa nação. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada brasileiro, cada lar, cada casa, sobre cada casamento, sobre cada criança, cada jovem, cada adolescente, sobre a vida de cada pessoa da terceira idade. Que a bênção do Senhor esteja sobre a Igreja do Senhor no Brasil. Nos faça avançar, nos dê sabedoria, nos dê uma mensagem de paz, de esperança e de salvação para todos. Pedimos, Pai, a bênção do Senhor sobre o povo do Rio Grande do Sul. Que o Senhor os visite. Sabemos que o Senhor tem cuidado daquele povo. Que o Senhor restitua. Que o Senhor traga à existência aquilo que foi perdido e deixou de existir. Que o Senhor Deus manifeste a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia sobre os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Que o Senhor conforte os corações enlutados, que o Senhor proteja a população de enfermidades. E o Senhor, que é o dono do ouro e da prata, ó Deus, restitua a cada um, conforme a tua graça, conforme o teu poder.
Fica conosco, Pai. Abençoa cada pessoa que terá acesso a esta mensagem. Que ela possa fluir conforme o Senhor quer e tocar os corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Deus é muito bom. Alegria ter vocês conosco. Vocês podem convidar pessoas a estarem conosco. Pode convidar seus amigos, passar o link da transmissão para que as pessoas possam ser alcançadas por essa palavra. Muito bom. A história de Abraão é sobre o que estamos tratando nas quintas-feiras. Um homem de fé que, junto com a sua família, caminhou com Deus. E hoje, o episódio de hoje é o 12º episódio. Vamos estar falando sobre a recaída na fé. Você já passou ou está passando por esta crise, uma recaída na fé? Vamos falar um pouco sobre brechas para uma recaída na fé. Aquelas situações que vão facilitar que haja uma queda na nossa caminhada com Deus, um enfraquecimento, um desvio na nossa caminhada de fé. E isso acontece com todas as pessoas. Estamos tratando sobre a vida de Abraão, de Sara, e olha que a chamada da nossa série é a história de Abraão, um homem de fé, que junto com sua família caminhou com Deus. Mas nem por isso deixou de ter ali os seus momentos de instabilidade na caminhada com o Senhor. Isso não quer dizer que nós temos carta branca para andar instável. Não. Isso quer dizer que nós temos que nos cuidar para que possamos caminhar bem e sermos bem-sucedidos. O registro dessa história, dessa parte da história de Abraão, está no capítulo 16 de Gênesis, a partir do verso 1. Aliás, são 16 versículos que tem esse capítulo. Então, recaída na fé. Você já passou por isso ou não? Já passou por um momento em que você vinha caminhando bem, de repente você percebe que teve uma recaída, teve uma fraquejada, que as coisas não estão indo bem, não é? Isso acontece porque, às vezes percebendo, às vezes não, nós vamos deixando brechas. Isto é, dando oportunidade, facilitando aqui e ali, abrindo mão de certos valores. E há algumas situações, algumas brechas que eu quero exemplificar. Não quer dizer que são somente esta. Partindo da história de Abraão e de Sarai, nós vamos tirar algumas lições para a nossa vida. Esse é o propósito. Olhar a história dos nossos irmãos do passado e nos inspirar na história deles, tirando as lições e aplicando nas nossas vidas hoje. Então, vamos a algumas brechas que facilmente nos faz recair na nossa caminhada de fé, faz recair a nossa fé em Deus. A primeira é a insatisfação. Sim, insatisfação. O texto começa dizendo assim, que Sara não dava filhos a Abraão. Então, ela era estéril, já era idoso. Vimos nos encontros anteriores que Deus reforçou a aliança, a promessa de que ele teria um filho dele, seu sangue gerado por ele, não seria o servo da sua casa, como ele estava querendo. Mas olha só, depois de toda aquela experiência com Deus, aquele pacto que eles fizeram, como mencionei no episódio passado, né? Deus fez um pacto, fez uma cerimônia ali, mostrando que Deus era fiel em qualquer situação, independente de nós. Normalmente era para Abraão estar assim super firme na fé e caminhando, mas aconteceram algumas coisas com ele que acontecem conosco também. Por exemplo, insatisfação, não é? Abraão e Sara estavam casados há muitos anos, né? Debaixo de uma palavra, de uma promessa. E o que acontecia? Não tinha filhos. A promessa de Deus não havia se cumprido na vida deles. Não tinha filho que pudesse alegrar a sua casa. Sabe que criança alegra a nossa casa, né? Então,
Eu estou com equipamento novo aqui, estou apanhando um pouquinho ainda, mas a gente vai caminhando, né? Então, não tinha um filho que pudesse alegrar a sua casa, né? E o cumprimento daquela maravilhosa promessa não estava se dando na vida dele. Mas Deus tinha sido específico com ele. Não tinha nenhum erro ali na promessa de Deus. Como nós hoje, para nós também, hoje não tem nenhum erro na palavra de Deus para a nossa vida, não é isso? Mas o que aconteceu? Parece que ele esqueceu. No capítulo 15, verso 4 do episódio anterior, diz assim: e veio a palavra do Senhor a Abraão, dizendo: este é seu servo, não será o seu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair. Você vai gerar um filho, você terá uma geração numerosa, e este será o teu herdeiro. Mas aí parece que ele esqueceu, bateu aquela crise de esquecimento, né? Mas porque foi gerando, deixou gerar no seu coração uma insatisfação que era deletéria, estragava, né? Tem satisfações que elas são saudáveis, mas aqui no caso era uma insatisfação que prejudicava. Então, como acontece, geralmente a insatisfação provoca um vazio dentro da gente, dentro da alma, e pode levar a pessoa a perder o rumo, a perder o foco, a abrir mão de princípios, de valores, até abrir mão da fé em Deus, sem perceber. O que acontece? Insatisfação. Por que não acontece? Aquela angústia silenciosa que fica no coração, né? E quando isso acontece, a pessoa passa a tentar preencher aquele vazio, satisfazer aquela satisfação. E às vezes usa as mais variadas formas e abre mão da direção de Deus. Então, sem Deus não haverá solução para as nossas insatisfações. Sem Deus não haverá solução para qualquer de nossos anseios. Mas às vezes nós esquecemos disso e somos assim iludidos achando que vamos suprir as nossas necessidades. A insatisfação só é boa, só faz bem quando ela torna a pessoa insatisfeita, isto é, desejosa mais e mais de uma busca maior de Deus, uma comunhão maior com Deus. Aí ela é positiva, né? Aí ela é bem-vinda. Mas vamos ver que isso é muito comum e nós temos que estar atentos quando percebemos que o nosso coração começa a estar inquieto por alguma coisa que esperávamos acontecer e não está acontecendo. Uma oração que ainda não foi respondida, às vezes foi, e a gente não quer receber a resposta, nós recusamos a resposta. Às vezes a oração é um sonoro não, um silencioso não também, e nós não queremos, não é? E isso pode nos tirar da comunhão com Deus, abalar a nossa fé. O Salmo 137 dá um exemplo aqui, como a palavra de Deus nos exorta. O salmista escreveu esse salmo, como é importante estarmos vigilantes. Diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Às vezes temos inveja de pessoas que, ao nosso ver, é bem-sucedida, não é isso? Ah, e nós? Como é que fulano não tem a relação com Deus e é bem-sucedido, né? Então, isso gera uma insatisfação dentro do nosso coração. Porque fala assim, no verso 3 do capítulo 37 Salmo: confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado, serás satisfeito, saciado. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Aqui tem que fazer um parênteses: deleita também no Senhor, e Ele concederá no tempo dele, ok? Quando Ele achar que é o tempo, o desejo do nosso coração. Mais ainda, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará.
Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a questão ao Senhor e descansa no Senhor. Às vezes ficamos presos ali, naquele sentimento, e às vezes ele vai nos tirar da fé. Diz assim, ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Imagino eu que a Sarai, ela devia estar assim, já indignada. Via as mulheres com criança, e ela não tinha uma criança. Sentia-se humilhada, diminuída, e o tempo passava. Cadê a promessa de Deus? Então, vigia, guarda o seu coração quanto às insatisfações que às vezes vão corroendo, vão abrindo brecha na nossa vida, e a gente pode, por causa disso mesmo, ter uma recaída na nossa fé. E olha que Abraão era um exemplo de fé, mas nem por isso ficou isento desta cilada. Ele e a mulher. E vamos ver que depois se alastrou, de certa forma, no seu entorno. A segunda brecha é que nós costumamos fazer uma diferença entre uma comparação e ver a diferença entre a promessa e a circunstância. Deus tem uma promessa para a sua vida, amém? Mas você olha assim e diz assim, cadê a promessa? A promessa só está lá nas páginas da Bíblia. Você olha para a circunstância, para a sua casa, para a sua vida, para aquilo que você pensou, e a gente pergunta assim, mas cadê a promessa? E começamos a ver essa diferença, como se fosse assim, um afastamento. Assim estava Abraão e Sarai. Deus apareceu miraculosamente, ele cria em Deus, teve experiências com Deus ali, mas o tempo passava, coraçãozinho sendo assim minado pela insatisfação, e iria vindo assim, a diferença, a distância entre promessa e olhava a circunstância. A promessa para ele estava lá atrás, quando teve aqueles encontros com Deus, e a circunstância presente não apresentava um mínimo de evidência que eles seriam abençoados. O tempo passando, um casal de idosos, como é que é ter filho nascido dele mesmo, das suas entranhas, como o Senhor disse? Mas vamos fazer um acordo aqui. A palavra de Deus vale ou não vale? São as circunstâncias que valem para nós ou é a palavra de Deus? Então, os anos foram passando e cadê a promessa? E aquelas circunstâncias, quer dizer, com a ausência de promessa, um dia, outro dia, um mês, e o tempo está passando. E cadê a bênção? E foi então minando a fé do casal, minando as esperanças. Imagina a conversa deles no dia a dia, né? E aí, Abraão, cadê a bênção? E Abraão falava no outro dia, e Sara, cadê a bênção? Será que vai acontecer? Imagina você, e ficavam, quem sabe, contando. Pegava lá a sua agendinha eletrônica, ficava lá marcando o tempo passar. Então, a promessa, que é a promessa para nós hoje? É a palavra de Deus, né? Parece que estava ficando distante e totalmente oposta, diferente daquilo que Deus disse que ia acontecer. Olhava para a vida deles, um homem de bem, tinha seus bens, mas ele faltava, havia um espaço vazio. Mas esse espaço vazio estava coberto por uma palavra de Deus, não havia se concretizado ainda. E aos olhos naturais, ele viu, cadê a bênção da minha vida? Então, presta atenção, isso é muito importante. Eu quero dizer para vocês que eu estou me deliciando com essas histórias bíblicas. Foi a história de Jacó e agora a história de Abraão. Porque a gente vai vendo que isso é um homem igual a nós.
e que passaram pelos mesmos problemas que nós passamos. E mudaram, tiveram altos e baixos, mas Deus foi sempre o mesmo com eles. E tem lições maravilhosas. Olha só, quando queremos combinar promessa com o mundo, não vai bater. Você pega a palavra de Deus, e você, aqui está a palavra de Deus, está o princípio de Deus para a minha vida, e você vai combinar com o mundo, não vai ter combinação. E quando nós queremos combinar a promessa de Deus para a minha vida, para a igreja, né? Tem promessas que são gerais e outras que são individuais. Mas quando nós queremos assim combinar as promessas de Deus com as circunstâncias, com o que está acontecendo, nem sempre bate. Porque as promessas vêm exatamente para que nós possamos caminhar e suprir, e passar e vencer as circunstâncias, e vencer os desafios, os problemas das épocas. Hoje nós temos problemas na nossa vida que Abraão não tinha. E Deus nos municia com a sua promessa, suas promessas, para que possamos avançar e vencer hoje. Então, às vezes, nós ficamos olhando para a Bíblia e querendo olhar para o mundo. E dizer assim, mas não está acontecendo nada. E isso vai causando frustração. E não ter filhos. Não ter filho era uma calamidade pessoal. Era uma calamidade familiar. Para a cultura de então, uma esposa hebreia, uma mulher não ter filho, era a pior coisa. E para Sarai isso era horrível. Ela via as outras mulheres e ela pensava, eu não sou abençoada. Cadê o meu Deus? Então, mas nesse momento da vida de Abraão e Sarai, o que aconteceu? A visão dos nossos irmãos do passado ficou distorcida entre a palavra de Deus e o que ele estava vendo. Ele estava vendo o que? As circunstâncias. E isso foi minando e foi provocando uma recaída na fé. Vamos ver que espera uma recaída mesmo. E como consequência, né, fizeram com que eles valorizassem mais o que eles estavam vendo, as circunstâncias, do que a palavra, a promessa de Deus. Então, eu posso me fazer essa pergunta. Eu valorizo o que mais? É o que esses olhos naturais aqui estão vendo? Ou é o que Deus diz? Isso é muito importante, porque facilmente nós caímos nessa armadilha. E às vezes nós valorizamos o que estamos vendo, esses olhos estão vendo, as circunstâncias. E acabamos nos esquecendo. No seguinte sentido, nós não esperamos mais. Não temos mais esperança naquilo que Deus falou para a nossa vida. Queridos, então nós precisamos reagir a essa situação. Precisamos ter uma atitude proativa, uma atitude positiva. Hoje, na era do Espírito Santo, iluminados pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, nós precisamos então estar atentos e exercitar a nossa fé. Cultivar a nossa fé. Em quê? Na palavra de Deus, para que não venhamos ter uma recaída na nossa caminhada com Deus. O exemplo que eu trago para você é de um nosso irmão também lá do Velho Testamento, é de Abacuque. Lá um texto muito forte para nós e muito relevante para a vida do cristão. E nós devemos olhar para esse exemplo hoje, todos os dias da nossa vida. Abacuque capítulo 3 diz assim, porque ainda que a figueira não floresça. Você sabe a história de Abacuque, se não sabe, se você quiser ver a grandeza dessa declaração que eu vou ler aqui, leia os primeiros capítulos, os primeiros versos do capítulo 1 de Abacuque, são só 3 capítulos. Você vai ver o caos que estava na nação e na sociedade. Ele fala assim, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor.
me exultarei no Deus da minha salvação. Olha só, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Então, num momento de caos, de crise, ele procurou o Senhor, e o Senhor entregou para ele uma palavra, uma mensagem forte, dura. E ele falou assim, ó, aconteça o que acontecer, eu vou ficar com a palavra de Deus. Então, temos que cuidar da nossa vida, e às vezes ficamos tomados sem perceber. Quando abrimos os olhos, já passou do tempo, insatisfeitos. Às vezes ficamos olhando muito para o que está acontecendo, não olhamos com os olhos da fé. E também a terceira brecha que eu quero compartilhar com vocês, tem mais aqui, é o próprio entendimento. O que é o próprio entendimento? São decisões, conceitos, decisões baseadas nas minhas próprias percepções, naquilo que eu acho, né? Então, o que aconteceu naquele momento de crise? Isso sempre é um sinal de alerta. Quando estamos nesse momento de enfraquecimento da fé, nós vamos então querer ajudar Deus, né? E eles então decidiram ajudar a Deus na realização da promessa. Marido e esposa deviam se conformar, se agarrar à palavra, aos padrões divinos. Mas eles quiseram dar uma ajudinha para Deus. Às vezes a gente faz isso. Eu vou dar uma ajuda para Deus. Primeiro ele estava dizendo que a bênção era o servo dele. Deus disse, não, vai nascer das suas entranhas. Agora, novamente, vem eles quererem dar uma ajuda para Deus. Então, Sarai prontificou-se a ignorar o padrão divino e tomar uma segunda esposa ou concubina era pecado. Ela sabia disso. No entanto, eles tentam fornecer a Deus um meio de execução da promessa de Deus. Você sabe da história. Então ela entrega a sua serva, a Agar, a Abraão. Interessante, na esperança de que a serva dela, a empregada dela, lhe desse um filho e trouxesse uma criança, um filho para a família. E diz lá o texto assim, e assim me edificarei por meio dela. Foi a conversa dela com Abraão. Então, o coração daquela mulher, Sarai, o coração daquela mulher estéril, busca preencher aquele vazio que estava dentro dela, com uma medida pessoal dela. E, de alguma forma, edificar-se, me edificarei, porque ela se sentia destruída no chão, verdadeiramente, como mulher, comparando com as circunstâncias, comparando com as outras. Aos olhos de Deus, não. E ela assim, é assim, com uma criança, eu, por meio da minha serva, eu me edificarei. Isto é, eu vou me recompor internamente. Engano, né? Olha que Provérbios 3 fala assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Ah, que conselho maravilhoso, né? Então veja que foi uma sequência de situações. Insatisfação, depois da satisfação, as circunstâncias, é o que eu estou vendo, é o que Deus disse, e depois eu vou dar o meu jeito. E nós vamos ver que essa história não acabou bem. Vamos ver que não é um caminho que devemos adotar. Vamos ver que nós precisamos vigiar, para que mesmo em meio às lutas,
mesmo em meio às circunstâncias, nós estejamos apegados ao Senhor, estejamos apegados a Jesus. Que história bonita, né? Um certo ponto aqui triste, mas a história toda de Abraão é muito linda. Mas aqui vemos assim esse momento difícil de crise na vida do nosso irmão Abraão. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo nos ajude, ilumine os nossos corações através dessa história, para que possamos jamais estarmos envolvidos em crise, em recaída na nossa fé em Deus. Amém? Veja o que diz essa canção, ela fala mesmo que em meio às lutas não vou desistir. Olha. Você tem essa música no grupo do WhatsApp e a letra também. Em meio às lutas, darei o meu melhor. Em meio às lutas, não deixarei a cruz. Não deixarei a minha cruz. Às vezes a cruz está sobrecarregada, a gente quer deixar, abrir mão da palavra. Darei o meu melhor. Não deixarei a cruz. Não deixarei a minha cruz. Senhor Jesus, O amor de Deus é maior que toda dor que eu possa sentir. Sem dúvida, a Sarai estava com o coração dolorido, tinha uma vida dolorida. Senhor Jesus, quando o mundo enfrentar, eu vencerei por ti. Me coloca de pé. Se eu por medo perder minha fé, Senhor Jesus, faz a tua paz brilhar, em meus olhos brilhar. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar juntos aí onde você estiver. Vamos falar com o nosso Deus. Ele é bom, apesar das nossas recaídas, das nossas crises de fé. Oh, amado Pai, louvado seja o Senhor, porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Ah, amado Pai, que jamais possamos perder a fé. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Livra-nos da recaída na nossa fé. Que pelo poder do sangue de Jesus, todas as brechas em nossas vidas sejam cobertas, para que não possamos entrar em crise na nossa fé. Que jamais possamos duvidar da sua palavra. Que em todo tempo nós possamos nos apegar a ela. Porque comprovado está que a palavra do Senhor permanece para sempre. Ela jamais volta vazia. Que corações sejam tocados, que nossas vidas sejam edificadas, sejamos fortalecidos. Que aquelas pessoas que ainda não depositaram a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, possam hoje mesmo tomar essa decisão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe você, abençoe a sua casa. Tenha um restante de semana grandemente abençoado. Até o nosso próximo encontro, que será no domingo, pela manhã. Que até lá vocês todos fiquem na santa e na bendita paz do Senhor. Um abraço duplo meu e da Lígia a todos vocês. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.
Jesus.